pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês o primer da Smooth 3D. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Esse é um primer novo que saiu recentemente, foi feito pela Smooth 3D e eu vou mostrar pra vocês agora ele sendo usado em pincel aerógrafo e fazer um review das minhas impressões a respeito dele. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Esse aqui é o novo primer nacional da Smooth 3D, que eu recebi essas duas cores para testar e eu vou comentar com vocês as minhas impressões. Vamos começar o primeiro teste aqui. Eu vou aplicar o primer utilizando um aerógrafo bico 0.4, como eu sempre utilizo. Eu estou diluindo esse aqui com água como um teste inicial, mas você pode usar qualquer outro diluente que a gente costuma usar em tinta acrílica que também serve, como por exemplo o thinner da Vallejo, o da Green Stuff World, o da AK, o da Amo, etc. Agora, sem dúvida nenhuma, utilizar água é o jeito mais barato. Agora eu vou admitir pra vocês que aplicar o primer cinza em cima de uma impressão cinza não foi a ideia mais inteligente que eu já tive na vida, mas eu acho que esse primer é levemente mais escuro e dá pra perceber a diferença em relação à cor original da peça. Em termos de aplicação, eu tô achando a cobertura muito boa, principalmente quando a gente compara com primers nacionais como o da Cor Fix e o da Acrylex. Esse aqui ele cobre de uma maneira bem satisfatória logo na primeira camada, assim como ocorre nos primers gringos, tipo o One All da Molotov, ou o primer One Shot da Amo, ou o primer da Vallejo. A única diferença é que o acabamento desse aqui parece levemente mais acetinado que o da Amo by Mig, por exemplo. Não que isso seja um problema, já que o primer vai acabar sendo coberto nos próximos passos da pintura. Aqui no final, só para vocês verem a comparação sem o primer e um com o primer, né? Vocês conseguem ver bem a diferença de cor ali do que tava quando eu comecei. Agora vamos aplicar o primer utilizando um pincel. E eu já quero dizer com alegria que ele se espalha muito bem e cobre logo na primeira passada. Agora eu quero aproveitar para dar uma dica para vocês que se algo parecido com isso aqui que está acontecendo acontecer com vocês, saibam que isso pode ocorrer com qualquer primer e geralmente ocorre com impressão 3D. Vocês estão vendo que parece que tem um pedaço ali que o primer não quer pegar direito. Então o que você tem que fazer é, você passa uma demão, mesmo que não pegue direito, espera secar e depois você passa mais uma demão naquela área que vai resolver o problema. Isso geralmente ocorre com peças em impressão 3D porque algo não curou direito ou ele não foi lavado corretamente. Ou seja, a culpa é minha aqui no caso, porque foi eu que imprimi essa aqui. Por isso que eu gosto de usar o aerógrafo, porque no aerógrafo isso é bem difícil de acontecer, além da camada sempre ficar mais uniforme por padrão. Aplicar primer é uma das funções mais úteis de um aerógrafo. Agora vamos para o nosso próximo teste. Eu vou aplicar utilizando uma miniatura de board game. Só que dessa vez eu vou utilizar o primer da cor verde. O nome dessa cor é Pele de Zumbi e é exatamente aonde eu vou aplicar, em um zumbi do Zombicide. Eu não sei pra vocês, mas pra mim tá parecendo que esse verde aqui tá um pouquinho mais fosco do que o cinza. Então vamos tentar mais uma vez com o cinza, só que dessa vez eu vou utilizar o thinner da Vallejo pra diluir e ver se dá alguma diferença no resultado final. Novamente aplicando com o aerógrafo. E uma coisa que eu preciso falar também é que haverão outras cores além dessas que eu tô mostrando aqui. Terá cores mais normais como preto e branco desse primer. Bom, pra mim parece que ficou a mesma coisa do que antes quando eu utilizei água. E no final parece que ele realmente é um pouco mais acetinado do que o verde por algum motivo. Mas novamente, na prática isso pouco importa, porque a ideia é que o primer vai ser totalmente coberto. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei bastante desse primer e achei que ele fica bem pau a pau com os primers gringo. Por exemplo, ele tem uma tendência de fluir muito bem no aerógrafo e cobrir de uma maneira bem uniforme em cada camada. Mas a cobertura uniforme não é necessariamente uma coisa que importa muito para um primer, já que ele vai ser coberto nos passos seguintes. No primeiro momento eu achei que o cheiro desse primer era meio ruim, mas depois eu fui conferir os outros que eu tinha aqui e definitivamente não é pior do que o cheiro do primer da Cor Fix ou da Acrylex. E aí eu percebi que nem os importados cheiravam muito bem, então eu deixo passar essa. Eu posso dizer tranquilamente que em termos de primer nacional, este daqui é o melhor disparado. E com certeza é um dos únicos que teve boa parte da sua base de testes feita em impressão 3D, já que a Smooth 3D é uma fábrica de
de resinas para impressão. Agora, comparando com o primer importado, parece que tá mais ou menos no mesmo nível. Eu sinceramente acho bem difícil comparar primer, porque em determinado ponto tudo fica meio parecido. O melhor teste mesmo vai ser o teste do tempo, né? Conforme as pessoas forem usando, dando mais feedback, o produto vai se consolidando, mas eu pessoalmente não consigo ver nenhuma diferença prática, né, que vai influenciar na sua pintura para negativo em relação a um primer importado. A única coisa que a gente pode apontar aqui que é visivelmente diferente é que o cinza ele parece menos fosco quando a gente compara com o primer importado, como por exemplo o da One Shot da Amo ou o One All da Molotov, que são bem mais foscos, mas como eu disse, não importa tanto isso, né, porque isso é uma camada base que vai ser completamente coberto por tinta acrílica. O papel de primer que ele precisa fazer, que é criar uma camada que se espalhe bem e seja uma boa aderência para tinta acrílica que vai vir depois. Isso esse produto faz muito bem e está no mesmo nível dos melhores primers que existem por aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e se foi, não esquece de deixar o like maroto e um comentário, que o algoritmo e eu adoramos esses comentários maravilhosos que são teclados aí embaixo. Nossa, teclado é coisa de velho, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, abração e até mais!